Boa noite, professor. Meu nome é Denise, da disciplina de Ciências Contábeis. Eu vou apresentar, juntamente ali com a Tainá e com a Caroline, o trabalho sobre ITCMD. Imposto ITCMD é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. Ele é um imposto estadual, devido por toda pessoa física ou jurídica que receber bens ou direitos como herança, diferença de partilha ou até mesmo doação. O próprio sujeito passivo deve calcular e declarar o imposto. Ou seja, se você foi contemplado ali com uma doação, né, algo que não te trouxe custo, você deve pagar o imposto ITCMD, seja empresa ou pessoa física. O imposto ITCMD, ele incide sobre a transmissão de qualquer bem ou direito, sendo por sucessão legítima ou testamentária. Então, ele tem dois fatos geradores distintos, quando tiver herdeiro, legatário, ou então quando tiver donatário, né, quando for doação. Se entende por causa-morte a transmissão do bem por qualquer título sucessório. Então, a sucessão é o ponto de partida do fenômeno hereditário. É essencial na transmissão por morte o fato de sucessão enquanto continuação dos sucessores que compõem o patrimônio do falecido. Então, o que sujeita ao imposto? Se recebeu qualquer título do patrimônio capital da sociedade companhia, como ação, cota, participação civil, se receber dinheiro, seja moeda nacional ou estrangeira, e também bem incorpóreo em geral, qualquer direito ou ação que tenha exercido direitos autorais, como é o caso dos famosos também, né? Eu trouxe aqui o caso do famoso Michael Jackson. Ele rendeu mais dinheiro aos herdeiros em morte do que em vida. É uma informação revelada pelo jornal britânico, né? A fortuna dos herdeiros do rei do pop cresceu em 74 milhões de dólares desde 2009. A conta do músico ela cresceu em 900 milhões. Às vésperas da morte dele, em 2009, ele tinha acumulado dívida no valor de 500 milhões de dólares. Hoje, apenas os direitos autorais do clássico Thriller renderam mais de 2 milhões de dólares em um intervalo apenas de um ano. Doação. No caso de doação, se aplica o conceito de direito privado, com base no Código Civil, artigo 538, estabelecido como doação, que é o contrato em que uma pessoa, por livre e espontânea vontade, transfere um bem ou patrimônio para outra pessoa. Então, se caracteriza como doação, também se caracteriza como doação, liberação de uma dívida, gastos em responsabilidade de outra pessoa, e liberação do devedor devido à prescrição. Então, uma pessoa perdoa a dívida, é considerada também uma doação. Se prescreveu, né, aquele famoso 5 anos depois, os contribuintes do imposto ITCMD, na doação, o donatário, né, se o donatário não residir e nem for domiciliado no estado, então quem faz a contribuição será o doador. Eu entendo com isso que o intuito é que o imposto fique no estado, né? Então, se o donatário, né, não residir no estado, quem fará a arrecadação do imposto vai ser o doador. No caso do inventário, forma de recolhimento, o inventário extrajudicial, né? O recolhimento do ITCMD ela é feita na rede bancária por meio de documento de arrecadação de Receita Estadual, a DARE. Ela é emitida única e exclusivamente no sistema da Secretaria da Fazenda. E no caso de transmissão por escritura pública, doação e arrolamento, somente após o preenchimento e confirmação da declaração do TCMD, que é gerada a DARE para pagamento. O inventário ele se realiza por escritura pública, pela qual consiste título hábil para registro para transferência de bens e direitos. O intuito do inventário extrajudicial ele visa, né, racionalizar os procedimentos e simplificar a vida do cidadão, e assim, dessa forma, desafogar o poder judiciário, né, conforme a lei número 11.441, de 4 de janeiro de 2007, possibilitando dessa forma, sim, a realização do inventário e partilha amigável por escritura pública, sendo todos os interessados capazes e maiores de idade. E que também não haja testamento, né? Então, com isso, reforçando ainda, se a pessoa
para que haja a possibilidade de utilizar o meio extrajudicial, é importante que não tenha, o falecido não tenha deixado testamento e também que todas as pessoas envolvidas sejam maiores de idade e capazes. Caso contrário, a única forma é meio judicial. Nós fizemos também algumas perguntas e respostas de fixação. Primeira pergunta: qual a ressalva para que o donatário não pague o imposto ITCMD, conforme o artigo 155 do inciso 3º? A ressalva seria no caso de ele não ser residente nem domiciliado no Estado. Então, nesse caso, quem vai pagar é o doador. Não existe a isenção, quem paga é outra pessoa, no caso, quem está doando. A pergunta: se tiver testamento, é possível fazer o inventário extrajudicial? E quais são as vantagens do inventário extrajudicial? Então, se tiver testamento, é impossível ser extrajudicial, o único meio é o judicial. Da mesma forma, se a pessoa for maior de idade e capaz, é possível a forma extrajudicial, do contrário, não. O extrajudicial, ele facilita, ajuda a desafogar o poder judiciário, desburocratizando o procedimento de inventário, partilha, possibilitando também a realização em cartório de notas por intermédio da escritura pública. Olá, professor. Olá, todo mundo que está assistindo. Então, como a Denise já adiantou, eu junto dela e da Carolina, a gente ficou responsável pela parte do ITCMD e eu vou trazer algumas questões sobre esse imposto que a gente tem hoje no nosso país. Também fiz um breve esqueminha aqui sobre algumas questões que a gente vai vir a adotar aqui nessa minha parte do vídeo. E começo, então, pela questão do ITCMD versus o ITBI. O ITBI e o ITCMD, eles são diversas vezes, né, é muito comum serem confundidos, tendo em vista que todos os dois tratam dessa transmissão de bens, né, entre duas pessoas é feita essa transmissão. Mas, assim como no nosso trabalho escrito, também achei interessante trazer para o vídeo algumas diferenças entre esses dois, porque, né, cada um trata de uma que tem suas particularidades e são aplicadas em determinado momento. Eu trouxe basicamente quatro características distintas entre eles, e uma é que o ITCMD ele tem cunho gratuito, o ITBI não. Outra questão também é quanto à competência. O ITCMD ele tem a competência do Estado, né, estadual, diferente do ITBI, que é um imposto de competência municipal. Outra questão também que a gente listou ali no nosso trabalho é quanto ao próprio nome, né? Que o ITCMD ele é sobre a transmissão da causa mortis. Já o ITBI ele não inclui essa opção, né, da causa mortis. Ele é diferente do ITCMD também nesse sentido. E outra questão que a gente também citou é que o ITCMD ele incide sobre todo e qualquer tipo de bem. Já o ITBI não, ele é só sobre bens imóveis. Então essa é uma particularidade muito bacana da gente poder relacionar, que o ITCMD pode ser entre diversos bens, né, móveis e imóveis, já o ITBI não. Então essa é uma característica que dá para relacionar eles e ter essa distinção, né, na nossa cabeça e não confundi-los. Então, seguindo aqui o esqueminha também, na última parte aqui, tem a questão da não declaração. E aí? Ok, o ITCMD ele é feito a partir da declaração, a pessoa faz essa declaração de quais bens e direitos vão ser transmitidos, e o fisco, a partir dessas informações, lança o tributo. E se não acontecer essa declaração, não se paga tributo? Não. Aí a gente tem o artigo 149, né, do CTN, que traz, então, algumas exceções para quando não se tem essa questão da declaração, né, do sujeito passivo. E, especialmente, então, para esse caso onde não é feita essa declaração, a gente tem o inciso 2º do artigo 149, né, do CTN, que pode trazer essa exceção que ele diz: quando a declaração não seja prestada por quem de direito, no prazo e na forma da legislação. Ou seja, quem, né, o sujeito passivo que deveria fazer essa declaração não faz no prazo
ou na forma ali que a legislação impõe, no caso a Lei 13.136 de novembro de 2014, aqui especialmente no estado de Santa Catarina. Então, esse lançamento é feito de ofício, ou seja, o estado é quem faz tudo. Ele faz esse lançamento, ele cobra, enfim, é tudo com o estado. Então, o artigo 149, ele trata dessa questão caso não haja a declaração do ITCMD. E quanto à cessão de direitos hereditários? Como o próprio nome já diz, né? Quando é feita essa cedência, né? Você cede esse direito que você tem por hereditarismo mesmo, e como essa cessão nada mais é do que um contrato. Até fiz um novo esqueminha aqui para que a gente possa acompanhar. Essa cessão nada mais é do que um contrato, a formalização, né, desse negócio jurídico, dessa questão onde um herdeiro abre mão, né, da sua parte e vai fazer essa transmissão, essa cessão, né, desse direito a um outro herdeiro. E essa cessão, ela pode ser tanto parcial quanto total. Eu abro mão de toda a minha cessão, de todos os meus direitos. Não, eu abro mão parcialmente. Eu vou ceder, né, alguma parte, mas o restante eu quero continuar ainda sendo, né, tendo esse direito hereditário que já adquirido, enfim. Não vou ceder 100%. Pode ser das duas formas. A questão também, né, muito, muito importante, é após o falecimento do dono da herança e antes de ser feito o inventário dessa partilha. Aqui até citei, então, o artigo 426, ele traz essa questão, né, no caso, o Código Civil traz essa questão de que não pode ser feito essa divisão, esse contrato se referindo, então, a essa herança de pessoa viva, né? A primeira pessoa tem que falecer para depois vir a ser feito esse contrato. Pois bem, tendo tudo isso em vista, todas essas questões do ITCMD, né, já temos bem definido o que é, todas as suas particularidades. A gente achou bem interessante um caso, uma situação, né, relatada pelo Eduardo Sabag no livro dele, e a gente achou pertinente também trazer o trabalho como um caso prático, a fim de fixação, de exemplificação, né? E também para que a gente possa se atentar a algumas questões que podem refletir quanto ao ITCMD, que podem trazer dúvidas quanto ao recolhimento. Na situação do Eduardo Sabag, ele traz uma historinha que traz o nosso indivíduo, né? O nosso dono da herança, no caso, seria José. José acabou tendo, né, a causa-mortes, enfim, faleceu na cidade do Rio de Janeiro. José faleceu no Rio de Janeiro, mas José tinha alguns bens em outros estados. José tinha um carro no Rio Grande do Sul, né, um automóvel, e em São Paulo José tinha um apartamento. Então, até o momento, a gente já tem 3 estados envolvidos, né, nessa causa-morte, nesses bens aí de José. Outra questão muito importante para a questão do ITCMD, de onde ele vai ser recolhido, através de qual estado vai ser cobrado, é, então, a questão do inventário. O inventário de José foi feito em Minas Gerais. Então, a gente já tem 4 estados envolvidos nessa situação, né, de recolhimento de imposto, de incidência de imposto, e tendo em vista que o ITCMD é um imposto, né, de competência estadual, para quem vai esse imposto? É onde ele faleceu? É onde está o bem? É na cidade de onde foi realizado o inventário? Tem algumas particularidades e algumas questões que devem ser observadas, né, para que a gente possa designar, então, para onde vai esse imposto, onde ele deve ser pago, e deve ser levado em consideração todas essas questões aqui, e também a natureza desses bens que a gente vai ver agora na sequência. Quanto à questão do apartamento de José, né, José tinha lá, então, um apartamento, e é um bem imóvel,
né? Importante essa questão da natureza do bem aqui para que a gente possa, então, elucidar melhor. O apartamento estava em São Paulo, é um bem imóvel e, de acordo com o artigo 155 da Constituição Federal, quando trata-se de bem imóvel, esse recolhimento de imposto, né, a competência vai ser do Estado onde o bem está situado. Ou seja, o apartamento está em São Paulo, então o imposto vai ser para São Paulo. Já o carro, o automóvel de José, que estava, né, lá no Rio Grande do Sul, o imposto referente ao carro vai ser para Minas Gerais. Mas por que Minas Gerais? Minas Gerais foi onde foi feito o inventário de José. E, por tratar-se então de um bem móvel, diferente do apartamento, o artigo 155 da Constituição Federal traz que esse imposto vai ser, né, de competência do Estado onde foi feito o inventário ou onde esse doador tem domicílio. No caso, o inventário de José foi feito em Minas Gerais, o imposto desse bem móvel, que é o automóvel, vai ser de competência do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 155 da Constituição Federal, é assim que a gente vai fazer esse recolhimento, e é bem importante se atentar a essas questões, né, de é um bem móvel, tem inventário, onde ele é domiciliado, para que a gente possa saber para qual estado vai esse imposto. Meu nome é Caroline. Vocês devem estar achando estranho essa produção toda, mas é só para descontrair um pouco. Eu vou apresentar o trabalho sobre TCMD junto com as minhas colegas Denise e Tainá. Eu vou introduzir um pouco sobre o ITCMD. Pois bem, o ITCMD é o Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes ou Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. É conhecido como Imposto sobre a Herança ou Doação. É um tributo que atinge a herança deixada para os herdeiros ou doações que o doador fez para instituições. Um dos exemplos é como se fosse a herança deixada para um filho órfão, entre aspas. A competência desse tributo é de direito dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, conforme o artigo 35, de 35 a 42 do CTN. Sobre a hipótese de incidência e o fato gerador, a lei descreve duas situações possíveis para ocorrer a incidência do ITCMD. Na transmissão de bens ou direitos aos herdeiros ou legatários, que são os que foram contemplados pelo testador com alguma coisa determinada ou qualquer outro bem, em virtude de morte natural, chamada de transmissão causa-mortes, ou a transmissão graciosa de bens ou direitos aos donatários, aqueles que recebem ou aceitam a doação, chamada de transmissão não onerosa ou inter vivos, ou doação. Sobre as alíquotas e a base de cálculo, para a base de cálculo é necessário fazer o valor do cálculo do valor venal vezes o valor da alíquota. O valor venal é o valor de mercado. Por exemplo, o valor de uma casa que foi deixada para os herdeiros. É calculado o valor do IPTU vezes o valor da alíquota, que, vamos dar um exemplo aqui, é de 4%. No caso da doação, é o valor venal do bem ou direito transmitido aferido na data de doação. Na base de cálculo da transmissão de causa-mortes, é a partir da data de falecimento vezes o valor da alíquota.